Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E o assunto desse vídeo é: posso pegar um laudo com um médico particular para me levar na perícia do INSS? Beleza? Então, acredito que você já ouviu falar, algumas pessoas falando que para o laudo para você levar na perícia do INSS tem que ser pelo SUS, que o INSS só aceita se for do SUS ou se for do convênio. E a verdade é que o INSS, ele tanto aceita como é obrigado a aceitar o laudo também do médico particular. Qual que é o médico particular que eu estou falando aqui? O médico particular é aquele médico que tem seu consultório particular, dele mesmo, dele próprio, e atende ali e cobra pela a consulta. Lógico, vai depender da especialidade, e ali ele, mesmo que estipule o valor que ele vai cobrar, dentro da média aí também que outros médicos cobram, lógico. Então, você pode sim pegar um laudo com um médico particular, por exemplo, se você não está conseguindo, lógico, você só vai pagar uma consulta particular se você não conseguir passar pelo SUS, ou se você tem um convênio e não está conseguindo. E às vezes um especialista para você passar pelo SUS, é, eu já passei pelo SUS e sei como que é. Tipo, demora bastante para você conseguir uma consulta com um especialista. Então, às vezes você não está conseguindo a consulta pelo SUS, ou às vezes você tem um convênio também, e às vezes vai demorar ainda o especialista, você conseguir essa consulta, um agendamento. Então, se você tiver condições de estar pagando uma consulta particular, você pode estar pagando aí com o médico. E é importante que você, se você for pagar uma consulta particular, e passe com um médico especialista no seu problema de saúde. É muito importante. Quem fornece laudo médico, emite laudo médico, é um especialista. Por exemplo, se você tem um problema no joelho, um problema na coluna, um ortopedista, e assim vai, outras partes do corpo também, tem outros especialistas. Então, procure um especialista na sua área. Lembrando que o médico, mesmo um médico particular aí, ele vai fornecer o laudo para você se realmente você tiver um problema de saúde. Aí ele fornece, não vai ter problema nenhum em fornecer. É, porque o médico ele não vai colocar o que você pedir. E aí ele pode ser prejudicado, lógico, disso. Se ele for colocar o que você pedir, ele não vai colocar o que você pedir, jamais. Ele vai colocar, falar ali no laudo realmente o que você tem, o seu problema de saúde. Então, se você tem um problema de saúde que está te incapacitando para o trabalho, lógico que ele vai fornecer um laudo. Se você tem um problema de saúde, ele fornece o laudo sem problema nenhum. Até porque o laudo não vai te garantir também que você vai conseguir o benefício, porque se você tem que passar pela perícia lá do INSS, ele vai fornecer o laudo ali contando seu problema de saúde, você vai relatar que não pode trabalhar, ele está vendo sua situação ali, ele vai fornecer o seu laudo sem problema nenhum. Lógico, contando realmente a verdade do seu problema de saúde. E ali o INSS, o perito vai avaliar se você se não tem condições de trabalhar, vai fornecer o benefício para você. Então, o que você pode pedir para ele colocar, que ele vai colocar que não vai prejudicar ele de forma alguma? Por exemplo, colocar o tempo de afastamento, colocar, por exemplo, ter o carimbo no laudo, ter ter a assinatura do médico, os seus dados também. Por exemplo, você pode pedir para o médico colocar o tempo como eu já falei, o tempo de afastamento, por exemplo, se ele vai te dar, se você precisa de 60 dias, 90 dias de afastamento e por aí vai. Por exemplo, também colocar, que eu sempre falo aqui, que é muito importante que tenha no laudo, colocar, por exemplo, o serviço que você faz, a função que você trabalha no dia a dia, se você faz esforço físico, por que você não pode, que você precisa ficar afastado, se você está fazendo tratamento, por exemplo, você tem um problema aí, precisa fazer uma fisioterapia, fala também como que está a sua evolução, isso aí ele vai poder colocar, lógico, em cima do seu problema de saúde. Então, reforçando aqui, você pode sim levar um laudo do médico particular aí, não vai ter problema nenhum. Eu falo isso por experiência própria, então não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa fala que o laudo do SUS, você pega de um especialista do SUS, vale mais. O laudo do médico
do convênio vale mais. Não, não existe isso. O que, ó, uma coisa põe em mente, o laudo que serve, que vai ser melhor para você, é aquele laudo que esteja mais especificando o seu problema de saúde, contando a situação, como eu já falei aqui. O laudo que tiver mais caprichado, contando toda a sua situação, esse laudo que vai ser o melhor. Mas não quer dizer se é do médico do SUS, se é do particular, se é do convênio, o que tiver mais especificando, contando toda a sua situação, esse é o melhor laudo. Então não importa se é do SUS, não importa se é do convênio, não importa se é do médico particular, não importa. Lembrando que, como eu já falei aqui, reforçando, procure, se você for pagar uma consulta particular aí, procure um médico especialista no seu problema de saúde. Então, se você tem um problema de saúde, ele vai te fornecer o laudo sem problema nenhum, até porque não vai prejudicar ninguém. Se você tem um problema de saúde, ele fornece o laudo para você. Ali, lógico, o tempo de afastamento aí vai, depende, o médico vai te avaliar e vai ver quanto tempo de afastamento você precisa. Agora, o que você pode pedir, como eu já falei, por exemplo, que tenha a assinatura, o carimbo, e normalmente o médico ele já sabe disso, mas só reforçando que às vezes o médico pode esquecer de pôr uma coisa e tal, e você pede para ele colocar também o tempo de, como eu já falei, o tempo de afastamento, ele falar também o que você faz no dia a dia, se você carrega peso, por exemplo, pode ter, isso aí ajuda bastante. Quando o perito lá no INSS vê lá o laudo, falando, por exemplo, você tem um problema, vou dar um exemplo aqui, um problema no joelho ou na coluna, aí o médico, seu médico lá, colocou no laudo lá falando que você trabalha carregando peso, por isso que não pode tá fazendo, voltar às suas atividades no momento, ele já vai ver lá, poxa, o paciente aqui tem um problema, o segurado tem um problema no joelho, tem um problema na coluna, então ele não pode estar podendo trabalhar. Por isso que é muito importante essa dica. Lembrando também que às vezes a pessoa passa pelo médico, seja qualquer médico que eu acabei de falar aqui, SUS, particular ou do convênio. Se o médico falar para você, ah não, que não precisa do laudo tal, que lá o médico o perito do INSS, que ele vai ver o tempo que você precisa de afastamento. E não é bem assim. No laudo tem que estar especificando o tempo de afastamento que você precisa. Então o laudo é importante para isso. Porque, tipo assim, um atestado, normalmente o atestado médico ele coloca, por exemplo, o CID, que é o Código Internacional do seu problema de saúde, da doença, e o tempo de afastamento, coloca só isso no atestado. Então o laudo é já para isso. O laudo é o quê? Um relatório médico também, dá no mesmo, contando toda a sua situação que eu acabei de falar, seu problema de saúde, por que você não pode trabalhar no momento, o que você faz no dia a dia, sua atividade, seu trabalho, o tempo de afastamento que você precisa. Então o laudo é isso. Então por isso que o laudo é importante, importantíssimo na perícia do INSS. Eu falo isso por experiência própria. Então siga esse passo que você vai ter mais chance de ter sucesso e ser aprovado lá na perícia do INSS. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você aí, espero que dê tudo certo e até o próximo vídeo.